É neste Live streaming. Que assim seja. Então, é uma alegria sempre nós estarmos juntos quando tomamos a decisão no íntimo da nossa alma, colocamos todos os nossos esforços nessa busca, nesse entendimento. Quando Jesus falou, batei e a porta se abrirá, não é? Buscais e achareis, ele estava nos dizendo do esforço que cada um deve fazer na conquista da sua felicidade, do seu bem-estar, da sua harmonia, do seu equilíbrio, das emoções, dos sentimentos, né? Sob o crivo da razão, o Espiritismo vem nos auxiliar, né? Nesse momento tão importante da nossa existência de espírito imortal, porque vamos, em função da transição da nossa casa, a transição da nossa morada, do nosso planeta, que está numa verdadeira revolução, é importante que esses conceitos, né, os conceitos trazidos pelas entidades espirituais, por este exército de Deus, que conhece o pensamento íntimo dele, e como o irmão disse na prece de abertura, que eles fiquem em nossos corações, nos dando nos fortalecendo a certeza e esse amor divino que não cessa, que não descansa, porque Deus trabalha todos os dias. Que assim seja. Vamos, então, dar continuidade. Nós pedimos a Isaura mais um sábado, porque o estudo é uma continuidade. Vocês estavam estudando aí, não é? Nós estudando aqui, e chegamos a essa conclusão da importância, porque como nós tratamos sobre conceitos, definições, o que a humanidade vem construindo através desses 2.000 estudos nesse arquivo mundial da felicidade, todos nós desejamos a felicidade, nós desejamos estar satisfeitos, em paz, com a nossa consciência, com a vida, com as pessoas que nos cercam e o mundo que nos cercam. Nós já entendemos que através dos relacionamentos, das decisões que são tomadas, os critérios de comportamento que as nossas ações, quando executamos, as consequências que elas trazem para o nosso bem-estar e para o bem-estar dos nossos semelhantes, nosso próximo. Uns mais próximos são familiares, outros são colegas de trabalho, na casa espírita, na vida profissional, na sociedade, no supermercado, no posto de gasolina, aonde a gente anda, por onde andamos, agora nem tanto, né? Cada um reservado no seu lar, mas por onde andamos, nós entramos em contato com os nossos irmãos. E somos, ou seremos, melhor dizendo assim, uma grande família universal. Essa família universal que a gente está fortalecendo os laços
a cada dia que passa, degrau após degrau. Segundo Leon Denis, passo a passo, né? Então, nós, falando da felicidade, relacionamos a felicidade com a morte. Muita gente não consegue entender isso. O morrer, né? A morte, o desenlace dos como espíritos imortais, num determinado momento da jornada, nós desembarcamos do corpo físico. Por razões diversas. Então, nós vimos as questões, desde as questões 149 até 161, eu vou espiar aqui, ó, da volta do espírito, encerrada a jornada terrena, e hoje a gente vai se deter um pouquinho nessa questão. Como é que é depois, né? A volta do espírito, quando acaba a etapa encarnatória no corpo físico, quando ele retorna à pátria espiritual. Então, a alma após a morte. Como a Isaura gosta muito, realmente o livro dos espíritos, ele é fantástico. Então, nós vimos, né, que é suave, né, que ele volta a ser espírito, que nós voltamos a ser espírito, que essa lembrança pode ser cheia de doçura, né, que a alma se esforça para ajudar a romper os laços quando ela percebe que chegou ao termo. E como nós estudamos, olha que legal isso. Essa semana nós estudamos no grupo de ESD, na segunda-feira, logo depois da nossa atividade, do sábado anterior, né? Com vocês aí. Eu encontrei justamente a reunião e a aula era sobre os precursores do Espiritismo. E quando eu cheguei aqui, eu disse, eu vou pedir para a Isaura, quando eu cheguei nesse tempo, eu vou pedir para a Isaura para retornar aquele nosso estudo. Parece que sempre vocês não acham, parece que a gente estuda, termina uma reunião, parece que sempre faltou alguma coisa. A gente ou quer saber mais, ou tem mais coisas para enriquecer a nossa existência, a nossa vida e a nossa compreensão. Porque mil vezes a gente tombar, errar, com conhecimento de causa, porque a gente se fortalece com mais facilidade, a gente se ergue dos tombos com esses recursos imensos que a providência divina está colocando à nossa disposição. Esse é o amor divino. Assim é a misericórdia do Pai. Um Pai que não considera as nossas deficiências. Ele nos enxerga lá adiante no futuro, já espíritos purificados, elevados. E Swedenborg, olha, irmãos, que bonito isso aqui. Swedenborg era um grande vidente sueco, engenheiro metalúrgico, engenheiro de Minas, uma autoridade em metalurgia, física, astronomia. Ele não era um tontinho, né? Assim, ele tinha condições mentais, assim, para... Só que ele nasceu médium já desde criança. Desde criança foi médium. Mas em abril de 1744, segundo Arthur Conan Doyle, o Emanuel Swedenborg é o que acabou revelando essa invasão do mundo espiritual, porque como o fenômeno espírita existe muito antes de Cristo, o fenômeno espírita, as manifestações por toda parte, mas houve uma verdadeira invasão, graças àquela condição de vida, segundo a espiritualidade que o planeta Terra havia tomado, a nossa maturidade do senso moral. O Consolador prometido veio, então. Mas antes dele vir, teve os precursores para preparar o terreno, e Swedenborg, ele, em abril de 1744, começou a ter uma visão. Ele disse assim, desde então, diariamente o Senhor abre os meus olhos. E aí eu encontrei pessoas do meu conhecimento, perfeitamente disperso, e vi o que passava no outro mundo. E quando eu vi esse resuminho aqui, eu digo, vou levar para o grupo para a gente refletir um pouquinho, né? Os ensinos transmitidos por Swedenborg. O mundo espiritual consiste em várias esferas representando diversos graus de felicidade e luminosidade. Após a morte, aí que nós chegamos. Após a morte, nós iremos para aquela a qual se adapte a nossa condição espiritual. Aí que nós começamos, Isaura.
e os outros irmãos todos que estamos juntos aí, e os que tiverem a oportunidade depois de escutar essa reflexão, porque o importante de tudo isso é a reflexão, né? A justiça das aflições e a justiça que a gente encontra no Evangelho, né? No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então, as aflições são proporcionais à nossa conduta. Nós não podemos nos queixar dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos inimigos, nem de Deus, nem do Cristo, nem da ignorância, nem as nossas ações, na nossa consciência. Então, a nossa condição, nós iremos dizer. O cenário, as condições, a estrutura do mundo espiritual, para onde nós iremos um dia, a imortalidade, né? A vida eterna. A gente falando assim, parece estar voando, né? Há residências para as famílias. Ué? Há residências para as famílias, templos religiosos, auditórios, palácios. A morte é suave. Vejam que todos falam que a morte é suave. O morrer, ele é suave. Olha só a misericórdia divina aqui. Isso aqui é muito bom. Em vez de os seres celestiais, isso é precursor do espiritismo. Claro que com o livro dos Espíritos já houve mais avanço. Os seres celestiais ajudam os recém-chegados ao mundo espiritual, que passam em seguida, então, estejamos atentos. Esses médiuns que começam são mistificadores e são anímicos, que a pessoa desencarna e já entra, já está falando, já está muito bem, apareceu fulano, blá, 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 já apareceu linda, bonita, maquiada, o outro diz que viu com um terno, não sei. A alma entra logo após o desencarne, há um tempo necessário para o despertar. Ela é auxiliada pelos seres celestiais e passam por um período de absoluto repouso, reconquistando depois a consciência num tempo que varia, não é? Então, olha como nós temos que ter consciência das coisas. A gente vê, tem gente que diz, não, ele foi num centro espírita lá não sei aonde, disseram que a fulana já está muito com o cabelo arrumado, muito maquiada. Isso é imaginação das pessoas, adoram. Isso não é consolo nenhum. É preferível quando a gente tem alguém, nosso querido, nosso amigo, nosso familiar, nosso colega, né? Vamos dizer, como espíritas, vamos orar juntos, vamos nos unir em oração para que o irmão tenha um suave despertar, uma alegria de reencontrar seus familiares, né? E que se tiver que passar por algum momento de dor e aflição e angústia, recentemente desencarnado, que a misericórdia divina. Então, esse é o trabalho que nós precisamos fazer. Ó. No mundo espiritual, diz Swedenborg, item 4, existem anjos e demônios, mas que não são de ordem diferente da nossa. Aqui é que está, ó, precursor do espiritismo. Eles não são diferentes da nossa ordem. Os anjos e demônios, ele falava anjos e demônios, são os espíritos desencarnados. Né? Não são diferentes da nossa ordem. São apenas nós, almas humanas, altamente evoluídas, ou então retardatárias. Então, os demônios, espírito das trevas, espírito sem luz, tem gente que diz espíritos baixos, né? Na verdade, são como nós, almas retardatárias, que se atrasaram na evolução. 5, o homem não muda com a morte. Nós não mudamos com a morte. Exatamente como se for amanhã de manhã, nós iremos com os sentimentos que a gente está carregando, com as ideias, com os pensamentos. O homem não muda com a morte, ele leva consigo seus hábitos mentais adquiridos. Levamos, quando desencarnamos, olha bem como é sério isso, os nossos preconceitos, as nossas preocupações. É julgado, né? O julgamento é uma lei, é apenas uma lei espiritual que leva em consideração os resultados globais da nossa vida. Então, não é os resultados globais que são avaliados ali, não é? As crianças são recebidas, morreu a criança, agora como é que vai ser isso? O pai e a mãe
ficaram na Terra encarnados e a criança vai ficar abandonadinha no plano espiritual? Não. As crianças são recebidas no mundo espiritual sem nenhum tipo de discriminação, se foram ou não foram batizadas. Olha, conhecimento informado por Emanuel Swedenborg, antes da doutrina espírita. Os que estão no céu, as crianças crescem num outro mundo sob orientação de algumas jovens que aguardam até a hora da mãe desencarnar. Essas crianças são cuidadas. Mais uma vez entra a misericórdia divina, o amparo da espiritualidade, né? Até chegarem às mães verdadeiras. Quando desencarnarem, as mães verdadeiras terão de volta os seus filhos, né? A companhia de seus filhos. Não há penas eternas. Item 7. Não há penas eternas. Os que estão no inferno, ó, isso é esperançoso. É esperançoso e é consolador. Os que estão no inferno, digamos que a gente desencarne e vá para uma região sombria, né? Onde há prantos e ranger de dentes. Pode acontecer com qualquer um de nós, né? Por isso nós temos que orar sempre quando uma pessoa querida ou não tão querida desencarna, né? Um familiar que nos incomodou muito. Vamos orar igual, por um sentimento de compaixão, de humanidade, de boa vontade, de tolerância, de indulgência com as faltas dos outros. Ah, mas ele me irritou muito, né? Às vezes a mulher se queixa que o marido era um marido farrista, beberrão, isso e aquilo, ou o marido incomodado que a mulher era intransigente, ciumenta, era invejosa, queria o que os outros tinham. Essas questões mundanas aí, né? Aí desencarna, graças a Deus que ela se foi. Não. Encerrado esse período da convivência na Terra, um dos dois foi, ou um filho ingrato, pode ser um filho ingrato também, né? Vamos orar por compaixão e tolerância, porque assim como a gente usar de indulgência para os que se foram, e não foi um relacionamento amoroso, também o Criador, que nos deu a vida, usará de indulgência com as nossas fraquezas, com os nossos vícios e a nossa indiferença, às vezes. E quantas vezes nós somos indiferentes e egoístas, né? Então, fazer aos outros aquilo que nós desejamos. Isso tudo já é educação para o planeta regenerado. A gente vai se educando aos poucos, né? Então, não há apenas eternos. Os que estão no inferno podem trabalhar para saírem do inferno. Opa, que maravilha! Podem trabalhar para sair do inferno. É muito lindo isso aqui, né? Se tiverem vontade. Os que estão no céu também podem alcançar uma posição mais elevada. Isso é muito bonito. Existe união entre os seres, né? Formando uma união espiritual, tipo um casamento, né? E ele ainda, agora vou encerrar essa etapa aqui, ele ainda fala, Swedenborg, para encerrar essa etapa do nosso estudo, ele fala assim, ó, é muito lindo isso, fala da arquitetura no mundo espiritual, da música, da literatura, da ciência que é cultivada lá. Eu amei isso aqui, ó, porque como eu sou um jardineiro desde criança, ele fala das flores no mundo espiritual, das escolas, das bibliotecas, dos museus, até esportes praticados lá, viu? E escreveu as obras Céu e Inferno, A Nova Jerusalém e Arcana Coelestia. Então, este querido irmão, tá? Um irmão querido nosso, que veio nos trazer um alento muito grande nesse momento que nós estamos investigando também a realidade espiritual. Porque nós não vamos nos iludir que nós vamos ter na Terra uma felicidade plena e eterna. Não no atual momento. Olha o que essa pandemia e o que a pandemia do coronavírus, por exemplo, e o pandemônio que as autoridades governamentais estão fazendo. Tudo bem, dizem que os governos são um reflexo da nossa vida. Então, a gente não tem como fugir, né?
digamos que eu decida, vamos fugir para um outro país, vamos fugir para o Uruguai, agora vai embora. Não dá para aguentar mais. Vai para a Rússia, vai para os Estados Unidos. Os problemas agora, meus irmãos, compreendamos isso, os problemas agora. Eu tenho escutado o Divaldo e o Arthur Valadares, os problemas agora eles são globais. Nós estamos todos envolvidos, seja em Gravataí, em Sapucaia, no Cará, no Hamburgo, Uruguaiana, Rio Grande do Norte, Ceará, no Haiti, na América Central. Vejam que os povos estão se retirando das suas terras e abandonando. Na CIS Brasil, em Porto Alegre, aí pelo litoral nós vemos haitianos, né, africanos, tudo trabalhando como camelô, vendendo cintos, vendendo meias, foram embora, abandonaram os seus países. Outros querem fugir e entrar na Hungria, na Alemanha, na Itália, são barrados, morrem nos barquinhos, às vezes, em alto mar. Aí no México também querem entrar lá para Miami, para esses lugares importantes aí, e tudo tem acontecido. Então, o pandemônio, ele é geral, o pandemônio. A pandemia nos jogou de volta para o nosso mundo íntimo, para nós refletirmos sobre essas questões que o Espiritismo, há mais de 150, 160 anos, o Espiritismo vem como consolador, abrindo os nossos olhos. E abrir os olhos é importante. Para complementar, então, o nosso estudo hoje, que é a continuidade daquela reunião em que nós tratamos da felicidade em relação à morte. Eu gostei demais dessa parte aqui. Porque não é que vai haver um julgamento e um tribunal estabelecido quando nós nos apresentarmos no mundo espiritual. Ele diz, até tem uma parte que fala que são verdadeiros, eu vou encontrar para vocês aqui. Olha, quanto mais sutis e rarefeitas são as moléculas constitutivas do nosso perispírito, tanto mais rápida será a desencarnação. Não podemos ir embora agora para a cozinha, cada um fechar o seu telefone e sentar na cozinha tomar um café, comer um bolinho frito, um aipinzinho cozido com café, não é? Ou um cuscuz, com ovo, com linguicinha. Cada um retornar ao seu hábito e pensar. Quanto mais rarefeitas, quanto mais sutis são as moléculas do nosso perispírito, mais tranquila e mais rápida será a nossa desencarnação. Tantos mais vastos são os horizontes que rasgam ao espírito. Então vejam que a nossa liberdade, essa suavidade da passagem para a espiritualidade, para outra dimensão, como a gente quiser, né? E nós nos elevaremos, segundo orientações de Leon Denis, no livro, eu adoro esse livro aqui, Depois da Morte. Gosto demais. Eu apresentei na Rádio Itapuí esse programa aqui. E nós vamos nos elevar para grupos espirituais que são similares a nós. Então, nós vamos, além das afinidades, não é? A natureza e o nosso grau de depuração, por isso que nós precisamos trabalhar. A felicidade não é ser fértil, fecundo, produtivo, não é se apoderar, né, do poder divino em nós. A felicidade é isso. É essa sensação de satisfação, de plenitude, tanto quanto nós, ainda na romagem física, no corpo terreno, na vida física, na encarnação, como nós estamos agora, quanto no desenlace, quanto à nossa partida para o mundo espiritual, a classe onde nós vamos pertencer, o nível vai depender da nossa depuração. Então, essa felicidade ela é proporcional ao nosso empenho. Sabe quando as pessoas dizem assim, ó, eu gosto muito de dizer assim,
Tu botou sentido nisso? Então vamos colocar o nosso sentido, toda a nossa potência divina em trabalhar pela nossa depuração, né? Esse é o trabalho. Então, espírito trabalha. Espírito não descansa eternamente, né? A gente canta no nosso hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido, né? O solo da pátria amada. Mas em cima desse solo, nós trabalhamos, nos mexemos, nos movimentamos. Então, o espírito o espírito desencarnado é dotado de liberdade, portanto, ele não está imobilizado em nenhum ponto. E dentro de certos limites, então, na espiritualidade, nós não estamos imobilizados, parados, né? Dentro de certos limites, nós podemos nos deslocar e percorrer as paisagens celestiais. Então, é muito bom. Já o espírito acabrunhado, o espírito impuro, acabrunhado, vejam que todo esforço é recompensado, né? Isso é uma lei comum que a gente diz, é ação e reação, é causa e efeito, né? Todo espírito acabrunhado, impuro, ele, pela densidade, ó, a ciência espírita, pela densidade dos seus fluidos materiais, confina-se nas camadas inferiores da atmosfera. Enquanto a alma virtuosa, do envoltório depurado e sutil, arremessa-se, alegre, rápida como pensamento, pelo azul infinito. Os gremistas vão adorar isso, né? A alma se projeta pelo azul infinito. Então, nós somos o nosso próprio juiz. Nós somos o nosso próprio juiz. O grau de depuração do espírito, a posição que vamos ocupar no espaço, é representada pela soma do nosso progresso. Viu como agora fica claro a questão da fora da caridade não há salvação? Só em afirmar essa máxima, nós já compreendemos, fora da caridade não há salvação. Não há salvação. Ou nós ficamos espírito acabrunhado, impuro, com a densidade muito grande dos nossos elementos sutis, não é? Nos deixando, de certa forma, naquele ranço, assim, com dificuldades, viu? Como é importante a oração, a prática da oração por si próprio, é o amor a si mesmo, respeito a si mesmo, sermos leais com a nossa própria existência, os princípios divinos, lentamente avançando no nosso coração, quer dizer, avançando no sentido de o nosso envolvimento com a lei divina, a nossa consciência tranquila, né? Então, não é que haja um tribunal, diz Leon Denis, um grande evento do tribunal onde nós seremos julgados, né? É uma lei imutável. E não foi o Espiritismo que inventou, nem as antigas igrejas dos gregos. A lei imutável, a lei natural, é lei divina. Ela é universal. Então, esta lei, ela funciona em todo o universo, em todos os planetas. Fora do corpo físico, dentro do corpo físico, não é? Compreendamos, então, por que é tão importante a questão a justiça divina. Ela é importante porque o Código Penal da vida futura, ele é diretamente proporcional à ação do espírito sobre a Terra, o seu testemunho. O espírito desencarnado traz, portanto, em si, né, a prova irrecusável da sua elevação ou da sua inferioridade, porque as coisas acabam acontecendo. E para encerrar, deixa eu ver o relógio aqui, para encerrar o nosso estudo hoje, a gente já vai ficar um pouquinho melhor, eu acho, assim, com essa ideia. Essa ideia é uma ideia que a gente não deve esquecer disso, né? Enquanto Jesus não disse que era enquanto estais a caminho, nós estamos a caminho da luz, todos nós.
a caminho da luz. Somos filhos da luz. Então, estamos a caminho, voltar para ela, né? Qual é? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. A pergunta para todos nós. Qual é o supremo alvo da vida? Hein, Dionísio? O supremo alvo da vida é a perfeição. O supremo alvo da vida é a perfeição. O caminho para nós chegarmos à perfeição é o progresso. Não há outro caminho. É o caminho do progresso. Né? É uma estrada longa, nós dissemos no início do nosso estudo, é uma estrada longa que nós temos que percorrer passo a passo. Passo a passo. É demorada para uns, né? É demorada para uns, e nós temos total liberdade, né? Nós acabamos sempre recolhendo o fruto dos nossos trabalhos. Nós recolhemos o fruto dos nossos trabalhos. Durante a encarnação, as múltiplas encarnações, nós enriquecemos as nossas experiências. Olha a fertilidade, a produção de frutos, a fertilidade, o ser frutuoso, não é? O estar satisfeito, em paz com a sua consciência, como diziam os grandes filósofos pensadores. Aqui está a construção do eu. Então, a nossa felicidade lá no mundo espiritual, aqui na Terra, a nossa felicidade não é um carro, não é uma namorada bonita, não é o príncipe perfeito, não sei quantos alqueires, hectares de terras. Essa não é a felicidade. Felicidade que nós falamos, a felicidade do ponto de vista do ser imortal, é essa certeza interna, o poder de Deus em nós, as nossas potencialidades imortais, como espírito, né? E nós vamos recolher a nossa experiência enriquecida e as nossas faculdades desenvolvidas, né? Esses são os frutos, então, né? Mas quando nós ainda não conseguimos atingir em toda a nossa plenitude essa produção, quando nós estamos nos estágios inferiores ou a caminho dessa evolução, encarnados ou não, cedo ou tarde, diz Leon Denis, nós acordamos para esse sentimento do dever. E aí nós saímos da apatia, nós somos sacudidos, e aí vamos prosseguir a nossa jornada. Como isso acontece em meio ao uso? Vejam, meus irmãos, que importante isso aí. Como isso acontece em meio ao uso do nosso livre-arbítrio? Ah, tem o uso do livre-arbítrio, é mesmo, a gente não lembrava mais. Então, nós temos. Isso é uma oportunidade que Deus nos deu, dessa construção do nosso eu, né, em direção à luz. Pelo uso do livre-arbítrio, nem todos havemos caminhado no mesmo passo, não é verdade? Nem todos caminhamos no mesmo passo. Isso explica a desigualdade intelectual e a moral dos homens, né? Mas, como todos somos filhos do mesmo Pai, nos devemos aproximar dele na sucessão das nossas existências, para formar com os nossos semelhantes, viu? Aí, para formar com os nossos semelhantes a grande família universal. Então, por que nós dissemos que todo esse nosso estudo de felicidade, entender morte, sofrimentos, eu até coloquei aqui, escrevi agora a lápis aqui, a felicidade, digamos essa felicidade que seja assim, na vida atual, a ausência de sofrimentos. Um corpo funcionando sadio, com alguma coisinha, toma o seu medicamento necessário do coração, alguma coisa assim, né, para uma dor reumática, uma indisposição, se um dia a gente abusou da alimentação, alguma coisa não nos fez bem, né, ou a hipertensão. Natural, pelo desgaste do nosso aparelho físico, que nós tenhamos algumas deficiências.
né? Então, nós vamos cuidar desse corpo, mas com a ausência do sofrimento na Terra. Claro que nós vamos e devemos nos compadecer do sofrimento dos nossos irmãos. Mas uma mente sã, num corpo são, e os braços estendidos para trabalhar e servir, e um coração que ama, nós estamos à disposição do Senhor. Como Paulo disse, o apóstolo, né? Já não sou eu mais que vivo, né? Nós não chegamos lá nesse ponto ainda, né? É o Cristo que vive em mim. Mas esse é o caminho que nós precisamos percorrer. Nos inspirar nesses grandes vultos que a humanidade, esses testemunhos naturais, né, como Chico Xavier e outros tantos que conseguiram enveredar pelo caminho do bem. E nós, no nosso caso, nós estamos nos empenhando para isso, nós estamos nos esforçando. A gente não sabe exatamente se a gente está fazendo tudo certo, a nossa consciência é o nosso grande aguilhão, né? Cada um de nós conquista a sua situação pelos próprios atos, e as consequências, elas recaem sobre nós. Todas as consequências nós caem. Agora fica mais claro ainda a justiça das aflições e a justiça da reencarnação. Então, nessa ou noutra vida, nós arcaremos por esta lei com a soberana justiça, porque ela reina nos mundos, a soberana justiça. Olha aqui, Isaura, chegará a hora que a alma orgulhosa, as almas orgulhosas, renascerão em condições humildes. Olha a justiça das aflições. É a reencarnação. Então, se eu fui muito orgulhoso, alguém que tenha sido muito vaidoso, muito orgulhoso, por exemplo, na próxima existência, devido à configuração da lei que deseja que todos tenham as mesmas oportunidades, Deus nos diz assim, né? Pela lei, pela sua lei. Vai, meu filho, retorna ao plano físico, te organiza e segue a tua jornada. Seja humilde. E aí, a alma orgulhosa vai reencarnar numa condição humilde e servil. O ocioso, aquele que não trabalhou, que deixou que a preguiça tomasse conta da sua vida, vivendo só de favores, sem fazer esforço nenhum, vai aceitar penosos labores, vai aceitar um trabalho penoso, a fim de se reabilitar. Então não é castigo nenhum, é oportunidade de regeneração. Isso é muito bom, né? Porque aí nós vamos aumentando a nossa riqueza moral e o nosso saber diante da lei. Eu botei aqui, ó, porque no momento que nós já tivermos mais liberdade, mais autonomias da nossa vida, que a gente superar os momentos difíceis, nós acabaremos, olha que beleza de orientação, acabaremos ajudando nas obras da harmonia universal para a execução do plano divino. Quem não quer chegar lá, né? Auxiliar o Senhor na execução do plano divino, mesmo que seja um trabalho de formiguinha, um trabalho humilde, simples, anônimo, mas nós temos que nos esforçar para chegar lá. Achei o que eu queria dizer para vocês, então, antes de encerrar. Então, cada farrapo arrancado ao céu da ignorância, que a cobre, cada faísca que nós adquirirmos do foco supremo da vida, cada conquista sobre si mesmo, sobre as nossas paixões, sobre os nossos instintos egoísticos, e nós podemos encerrar com isso, cada um desses pequenos esforços, cada farrapo, cada faísca que a gente conseguir, né, do céu e do foco supremo, sobre as nossas paixões, sobre o foco, sobre os instintos egoísticos, nos vai permitir, meus irmãos queridos, uma alegria pura e uma satisfação íntima, tanto mais viva quanto maior for o trabalho executado. Isso é uma maravilha. Eu pensei, isso é a construção do nosso eu. Então, a felicidade íntima ou o remorso muito pungente,
cada um vai carregar nas profundezas do ser. Não é uma beleza isso? O plano divino estabelecido de uma forma que todos nós podemos atingir esse grau de perfeição, não é? Podemos atingir a felicidade proporcional ao nosso mérito e nos alegrarmos com a felicidade dos outros, com a felicidade dos outros, com a alegria dos outros, com as conquistas, com o progresso dos outros. Isso tudo traz uma importância, porque quando nós nos alegramos com a felicidade dos outros, nós ficamos envolvidos naquela energia. A inveja não. A inveja, ela nos afasta daquele momento de alegria suprema dos outros, não é? E nos marginaliza. É como uma dor de cotovelo. A pessoa se rejeita, ela mesma se rejeita para um canto. Nós temos que participar da abundância divina, né? Deus é abundante em todos os seus fluidos, nos permite respirar, nos permite amar, nos permite progredir, nos permite o arrependimento, não nos cobra nada. Deus permite o arrependimento, nos dá forças, Deus nos fortalece para nós repararmos. Então, para fechar cada situação da nossa vida, seja nos negócios, seja na nossa investida emocional e afetiva, na busca de um grande amor. Eu fiquei pensando durante essa semana, quando a pessoa, se os orgulhosos reencarnarão numa situação difícil, quem abusou muito da sua sexualidade ou maltratou os seus afetos, os seus carinhos, provavelmente reencarnará numa condição que não consegue, não encontra ninguém. É uma encarnação de solidão, mas não de solidão improdutiva. Né? Se a pessoa usou muitos outros e desprezou, jogou fora, namorou um, jogou fora, não presta. Namorou outro, jogou. Apenas abusou e jogou fora e desprezou as companhias que a vida ofereceu para a convivência, menosprezou a graça, o dom da graça, do poder, do amor, pisando nas pessoas, terá certamente pelo capítulo da justiça da reencarnação e pelo capítulo da justiça das aflições, construiu uma existência futura, estará construindo uma existência futura de solidão. Mas não é uma solidão ociosa, é uma solidão produtiva, porque a pessoa vai trabalhar sobre as suas deficiências para aprender a conquistar o amor, o afeto, a vida em sociedade, nós estamos todos cercados de gente boa na nossa volta. Então, apesar dos nossos representantes públicos, que tem gente que vê os governos e diz assim, não tem jeito mesmo. O ser humano não tem jeito. Não é o ser humano que não tem jeito. É o nosso exemplo que ajuda os outros à conversão. Vocês se deram conta disso? Eu me dei conta disso. Aí a gente se dá conta da responsabilidade que nós temos. O nosso exemplo é que ajuda os outros a se converterem, porque eles não vão abrir o evangelho, nem segundo o Espiritismo, nem o Alcorão, nem nada. O negócio deles é o dinheiro, é a fortuna, é o poder. E a nossa estrutura já vê o mundo com outros olhos, com olhos cheios de amor. Alimentamos a esperança, nosso espírito imortal, seremos felizes, alegres, percorrendo as paisagens celestiais, auxiliados pelos anjos celestes. Isso é maravilhoso. Como é maravilhoso poder agradecer, como nosso irmão fez na prece de abertura, a Deus pela oportunidade que Ele nos tem dado. Que essas pequenas informações, esses conhecimentos que nós encontramos na literatura espírita e no próprio exemplo da vida, nos auxiliem, queridos irmãos, a nós darmos mais um passinho à frente e termos um pouco mais de paciência com esse momento
de pandemia, de transição planetária, que nós estamos aptos a nos reunirmos em oração pelos nossos irmãos que estão desencarnando, para que eles tenham esse desencarne suave. A dor no corpo físico a gente está vendo. As famílias sofrendo. A humanidade toda em estado de alerta. Mas muita gente trabalhando para descobrir a vacina. Nunca se viu tantas ações de caridade, de gente se desprendendo de si mesmo, empresas e individualmente, pessoas em particular. Como diz a juventude, na boa, tudo de boa, auxiliando, né? Então, nós iremos vencer. Com a permissão de Deus, com seu amor infinito envolvendo as criaturas, nós, como humanidade, superaremos esse momento difícil. Maria de Nazaré dizia sempre a todos que a procuravam para pedir um pedaço de pão, para pedir uma bênção, um passe. Aquele envolvimento com Maria, né, na casinha ali em Éfeso, onde foram morar, ela e João, grande apóstolo João, né? Eles foram morar ali, ela dizia, as pessoas choravam, os desespero, com doença, ela disse, calma, meu filho, porque tudo isso passa, isso tudo vai passar. E vamos passar em paz, com as nossas consciências tranquilas do nosso dever cumprido, dever com a nossa própria existência, dever com os nossos familiares, aqueles que estão próximos a nós, os que estão sofrendo e que estão ao nosso alcance, minimizar o sofrimento e a dor. E essas almas, se necessitarem, se chegar o momento do desencarne, nós sabemos que elas serão amparadas pelos seres celestiais, nossos irmãos, da grande família divina. E terão o repouso, e terão o despertar, e terão oportunidades de retomar a jornada com a graça de Deus, se assim